Esse é o segundo vídeo de uma série de 2 vídeos sobre o nazismo. Você pode assistir o primeiro vídeo sobre o perigo da sociedade nazista aqui, para compreender alguns conceitos sobre a manipulação de massa. Para compreendermos a resistência ao nazismo, precisamos voltar logo após o final da Segunda Guerra Mundial, onde os aliados realizaram uma culpabilização, não diferenciando os alemães e nazistas. Segundo Hannah Arendt, é o processo de desnazificação no qual toda a sociedade alemã passou por um processo de conhecimento de todos os atos de horror produzidos durante o regime. Como explicado no primeiro vídeo, segundo a teoria hipodérmica, a mensagem produzida pelo regime nazista ficou impregnada dentro de cada membro da sociedade alemã, pois os meios de comunicação realizaram um processo de manipulação de massa. Em certo sentido, os aliados realizaram a culpabilização de todos os membros da sociedade, mas assim como a teoria da agulha hipodérmica é criticada por ser simplista, pois não leva em consideração os aspectos individuais de cada pessoa, a sociedade alemã também produziu uma forte resistência ao regime nazista. E um dos mais interessantes é o Grupo Rosa Branca, movimento antinazista e de resistência pacífica que surgiu em Munique, na Alemanha, entre os anos de 42 e 43. Eles lutaram contra o regime nazista em um momento de medo, opressão e falta de liberdade de expressão. O grupo foi formado por 6 pessoas em sua célula principal. São eles Sophie Scholl, Hans Scholl, Alexander Murrell, Willy Graff, Christoph Probst e o professor Kurt Huber. A pronúncia não está correta, mas vamos assim mesmo. Todos eles foram guilhotinados pela Gestapo em 43. Para uma maior compreensão do grupo, aconselho a todos a ler o livro de Inge Scholl, irmã de Sophie e Hans Scholl, que se chama Rosa Branca, um símbolo e um testemunho de reflexão sobre os traumas causados pelo nazismo. No governo nazista, a resistência aconteceu a partir de minorias, pois qualquer ato de resistência era, na maioria das vezes, punido com a morte. O grupo Rosa Branca, então, produzia uma resistência passiva na produção de panfletos que tinham como objetivo atingir o intelecto das pessoas através de citações de livros, fragmentos da Bíblia e muito mais. É ainda mais interessante notar que os integrantes do grupo participaram da Juventude Hitlerista, instituição que visava treinar as crianças e adolescentes aos interesses nazistas. A primeira fase compreende o lançamento dos primeiros 4 panfletos, que possuem uma grande influência religiosa em seus textos. É perceptível a linguagem menos propositiva e mais rebuscada, com o objetivo de atingir uma parcela mais intelectualizada da Alemanha. Devemos lembrar que 5 membros do grupo eram universitários e um era professor de filosofia. Para continuarmos, vou ler um trecho do primeiro panfleto. Não há nada mais indigno para um povo civilizado do que se deixar governar sem resistência por uma corja de déspotas irresponsáveis, movida por instintos obscuros. Não é verdade que hoje todo alemão honesto envergonha-se de seu governo? E quem não prevê a dimensão da ignominia que se abaterá sobre nós e nossos filhos quando, enfim, a venda que cobre nossos olhos tiver caído e os mais horrendos crimes que ultrapassam qualquer limite inimaginável vierem à luz? Existe no conteúdo dos panfletos uma ideia de culpa para o povo alemão. Os membros da Rosa Branca acreditavam que a sociedade alemã sabia o que estava acontecendo e recusavam a refletir sobre todos os horrores. O povo estava em um sono profundo que fechava seus olhos ao outro, mostrando apenas a recusa de acordar. É ainda mais importante considerar que durante a existência do movimento Rosa Branca, os integrantes não podiam revelar nada a membros de sua própria família. O momento histórico que estavam era o ápice do poder nazista. Eles nunca foram heróis como compreendemos hoje. Eles eram pessoas com medos, mas que lutavam por um bem maior. Nesse momento, após os membros prestar serviços obrigatórios no exterior, eles voltam com uma linguagem dos panfletos diferente, mais direta e informativa. Não existe mais citações. A guerra se torna tema central. Os panfletos são mais objetivos, curtos e pragmáticos, com uma proposta mais clara à resistência, a denúncia contra a juventude hitlerista. Para nós, só existe um lema: a luta contra o partido.
abandonar as estruturas do partido que querem nos manter amordaçados politicamente, sair dos auditórios dos sargentos e coronéis da SS e dos capachos do partido. Queremos a ciência verdadeira e a autêntica liberdade de espírito. Nenhuma ameaça conseguirá nos intimidar, nem mesmo o fechamento de nossas universidades. Trata-se da luta de cada um de nós pelo nosso futuro, nossa liberdade e honra em um estado consciente de sua responsabilidade moral. A reputação alemã ficará para sempre maculada se a juventude alemã não se elevar, não se vingar, não se redimir, não esmagar seus algozes e construir uma nova Europa espiritual, de uma vez por todas. Universitárias, universitários, o povo alemão olha por nós. Hoje, ele espera de nós o fim do terror nacional socialista, pelo poder do espírito. Assim como esperou em 1813 o fim do terror napoleônico, Berezina e Stalingrado estão em chamas no leste. Os mortos de Stalingrado nos invocam. Levanta, meu povo, já ardem as chamas. A segunda fase do grupo compreende o início da expansão, quando surgem novas células dos Rosas Brancas em diferentes cidades, ampliando a circulação dos panfletos e mostrando que os problemas nazistas eram de todos os alemães como um todo, e nesse momento escuro todos deveriam ser obrigados a refletir. O povo alemão continua a dormir, seu sono indiferente e estúpido, dando assim incentivo e oportunidade para os criminosos fascistas continuarem a sua devastação. É o que eles estão fazendo. O grupo continuou produzindo os panfletos da resistência até que, em 1943, Hans e Sophie foram flagrados na Universidade de Munique. O zelador da universidade os viu e chamou a Gestapo. Foram presos e condenados à execução na guilhotina. Hans, que ainda sofria perseguição por ser homossexual, gritou "Longa vida, liberdade" antes de morrer. Existem pessoas que não seguem os princípios de uma ordem totalitária cega. Essas pessoas são conhecidas como objetores de consciência. Pessoas que seguem apenas seus princípios religiosos, morais ou éticos de sua própria consciência. Franz Jägerstätter foi um dos mais notáveis em sua oposição ao regime nazista. Seus princípios o levaram à morte em 43, mas seu legado é de justiça e força. Em 1938, Franz, um camponês austríaco, teve um pesadelo no qual dizia: "Um pouco antes da meia-noite, eu estava deitado na cama sem dormir. Mesmo não estando doente, de repente, quando estava quase dormindo, vi um belo trem serpenteando em uma montanha. Além dos adultos, havia muitos jovens que vinham de todos os lugares para subir no trem. Mal podíamos detê-los. Então, de repente, uma voz me disse: 'Esse trem está indo para o inferno.'" Em 1938, acontecia a anexação político-militar da Áustria por parte da Alemanha. A igreja, assustada, adotou uma posição ambígua, esperando conseguir um acordo para garantir a sua liberdade. Franz, um beato, ficou aterrorizado com a escolha massiva da sociedade austríaca ao dizer sim nas urnas ao regime nazista. Eu penso que, do ponto de vista da verdadeira fé católica, nós não estaríamos em pior situação em nosso país, mesmo se só houvesse apenas uma igreja aberta e se milhares de pessoas tivessem oferecido seu sangue e suas vidas por Cristo e pela fé, em vez de assistir em silêncio a esse erro que está se espalhando cada vez mais. A presença de Franz, então, é requerida ao serviço militar. Esse primeiro momento foi um tempo para ele pensar, um momento de grande privação e sofrimento psicológico. Sua convicção de que o nazismo é a representação do anticristo cresce. Ele contempla a situação dos outros ao pensar como o nazismo leva as pessoas a uma prisão de sua própria consciência. Se o medo não existisse, escreveu Franz, haveria muitos santos neste mundo. Quando, então, a convocação para lutar pelo Terceiro Reich chega, Franz já está pronto para dizer não, compreendendo que o não será sua sentença de morte. Com grande lucidez, ele escreve: "Assim como Cristo quer de nós uma declaração aberta de nossa fé,
Adolf Hitler reivindica isso de seus seguidores. Há aqui uma pergunta que surge na consciência de Franz, uma escolha radical: ser um soldado de Cristo ou um soldado de Hitler? Ele, como um objetor de consciência, mantém seu não até o fim, e mesmo que os juízes ofereçam a vida, ele não deixará ser controlado pelo mal que o regime nazista propaga. Preso em uma cela privado de sua família, de sua esposa e suas filhas pequenas, ele espera a morte, com a certeza de que está realizando o bem a se recusar. Franz foi, por fim, decapitado em 9 de agosto de 1943. Ao assistir ao filme Uma Vida Oculta, do diretor Terence Malick, no qual retrata os acontecimentos com Franz, podemos compreender mais sobre a sociedade nazista e como a manipulação de massa atingiu não apenas a sociedade alemã, mas como todas as sociedades dominadas pelo regime nazista. Segundo o livro de Lander, a loucura do Führer se tornou a loucura de um país ou até mesmo de uma grande parte do continente. Perceberão que não se trata de um relacionamento recíproco entre o Führer e o povo, e que a loucura de um estimula a do outro e vice-versa. Podemos relacionar o artigo 1, no qual suspende a maioria das liberdades civis garantidas pela República de Weimar, como liberdade pessoal, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito de associação e de reuniões públicas, privação dos correios e telefones, assim como a proteção da casa e propriedades com acontecimentos evidenciados no filme de Malick. Primeiro, assim que Franz se recusa a participar do Terceiro Reich, a sociedade da qual ele faz parte, seus amigos e conhecidos o vê como um estranho, como um traidor. Segundo, assim como Franz, a família, a esposa e suas filhas perdem a liberdade pessoal, como podemos ver no filme quando a esposa vai ao centro da pequena cidade e a população destrói a carroça ou mesmo a apedrejam, pois ela não segue como Franz as odiosas regras do regime nazista. Terceiro, a falta de proteção da própria casa ou propriedades. As pessoas entram na fazenda de Franz e roubam os mantimentos da família aos olhos dos proprietários. Para Lander, os membros desse grupo, e aqui eu coloco sociedade, foram expostos às influências sociais, padrões familiares, métodos de treinamento e educação, oportunidades de desenvolvimento e assim por diante, que são razoavelmente homogêneas, dentro de uma determinada cultura ou de um extrato dela. O resultado é que os membros de uma determinada cultura tendem a agir, pensar e sentir mais ou menos parecido, ao menos em contraste com os membros de grupo cultural distinto. Aqui eu coloco o regime nazista. De certa forma, isso justifica nosso discurso a respeito de um caráter cultural geral. E o fato de o povo ter se submetido tão prontamente a uma liderança do horror só mostra que os pensamentos da sociedade eram semelhantes aos ideais do nazismo. Por fim, o que busco com o tema desses 2 vídeos é mostrar que mesmo em um momento escuro de uma sociedade, ainda existem pessoas como você ou eu que podem fazer a diferença. Os panfletos do Rosa Branca ou a recusa de Franz são apenas alguns exemplos de milhares de pessoas que se recusaram a Adolf Hitler e suas ideias. Portanto, deixo uma frase do ex-presidente da Alemanha, Joachim Gauck. Eles nos permitem acreditar que nem todos os alemães naquela época eram colaboradores silenciosos e covardes.